Olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Você está chegando hoje aqui no Dona Ana Responde. Então você já pode mandar a sua pergunta e eu vou ter o maior prazer em responder. Aproveita que a gente tem poucas pessoas, já manda, né? Para que você tenha a sua pergunta respondida. Daqui a pouco entra um monte de gente, minha filha, e já era. Bom, deixa eu começar com uma pergunta, né? Que sempre fazem. Boa noite, boa noite. Sempre me fazem a seguinte pergunta, né? Dona Ana, onde estão os homens bons? Dona Ana, quando eu vou encontrar um homem bom? Gente, tem homem bom para tudo quanto é lado. Aqui no meu setting terapêutico é o que eu mais recebo. Ah, mas não vale homem que faz terapia. Bom, homem que faz terapia é porque entendeu que precisa se conhecer. Entendeu que precisa se conhecer para ter um bom relacionamento. Então, é sinal de que ele tem noção de que para se conhecer, inclusive, é bom se conhecer para poder servir ao outro, aprender com o outro. Então, sim, existem homens bons, existem mulheres maravilhosas, né? De valor. Então, existem os dois lados. O que é? Na hora do jogo, Dona Ana, brincadeira, vou ficar ligado nos dois. Que jogo, Brasil? 7h30 da noite tem jogo onde no Brasil? Onde que tem? Tem homens bons, as mulheres não gostam deles, tá? Nem todas. Gente, meu discurso São Paulo versus Corinthians, mas às 7h30 da noite, meu Deus. Tá bom, fica nos dois aí, mas né, não sei se você vai conseguir prestar atenção. Fica na audiência aqui da live, tá? Dona Ana, entra na minha loja, minhas peças são lindas. Tá bom. Ah, é bem cara de rica. Tá bom, não consigo entrar agora, tá bom? Manda lá uma mensagem pra mim no direct. Existem homens de valor, mulheres de valor, né? Então, só que para isso você precisa também se permitir olhar para as circunstâncias, né? E não desistir de procurar esse tipo de pessoa, entendendo que você também não pode deixar de estar alinhado, né, com pacote de valores, de virtudes, para que você também se conecte. Opa, nossa, fiquei presa. Para que você também se conecte em pessoas assim, né, que tenham valores e virtudes e que estejam alinhados e conseguem ver a bondade como algo bom. Não precisam o tempo todo, né, ficar eletrizados com aquela coisa do tchan, aquela coisa do sumiço, né, da sacanice, né? Tá bom? Obrigada. Técnica da pedra cinza, gente, eu não conheço, viu? Me ajudem. Eu posso pesquisar aqui, posso procurar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas eu não. Às vezes eu até sei por outro nome, mas eu não. Técnica da pedra cinza. Opa! Técnica da pedra cinza eu não conheço. Tudo bom? Técnica da pedra cinza. O que seria isso aqui? A metáfora da pedra cinza transmite a imagem de uma superfície fria, firme e sólida. O melhor a fazer é não reagir, ficar frio diante de suas ações para que percam o interesse por nós. Mais cedo ou mais tarde procurarão outra vítima para usar. Com os narcisistas é melhor manter interações breves e respeitosas. Olha, não conhecia isso, tá? A técnica da pedra cinza. O duro é o seguinte, se a gente conseguisse, né, controlar assim, né, o reagir, muitas reações são incontroláveis, tá? Porque são reações que muitas vezes são por gatilhos de traumas que estão latentes, né? O que é trauma latente? É um trauma que você nem tinha noção de que você tinha, né? Tem reações, inclusive, que são também reações de luta ou fuga, de sobrevivência. Então, como é que você vai ter, né, ficar frio diante disso, né? Então, é uma técnica que ela coloca você para pensar sem
a longo prazo, né? Na interação. Na interação você não dá munição para o narcisista. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que talvez ali a definição talvez não esteja adequada, né? Mas é você não ficar alimentando aquilo que o narcisista quer, né? O narcisista quer que você fique o tempo todo alimentando. Então, assim, ele traz alguma coisa e você fica mal. Ele te provoca e você toma isso como verdade e é reativo. Eu acho que o convite da pedra cinza é isso, né? Eu acho que é isso, tá bom? Quando você tem filhos com narcisista e não dá para sair, aí você tem que procurar urgentemente, né, a sua independência emocional para que você consiga, né, porque assim, você precisa sair. Se você não consegue sair, você tem o direito de ir e vir, você está em cárcere privado, então você precisa encontrar uma rede de apoio, pedir ajuda. Mas se você tem portas livres, mas não sai porque tem dívida emocional, então você precisa procurar a sua independência emocional. Por que eu falo tanto de dependência emocional? Essa é a minha especialidade, porque aprisiona sem ter algema. E é uma das piores prisões, porque é uma prisão que muitas vezes no último estágio você tem consciência do que precisa fazer para sair, mas não consegue sair, tá bom? Isso é muito perigoso. Oi, André, tudo bom? Como é que você está? Que bom que vocês gostam de me ouvir. Saudades. Eu consegui sair, olha lá. Tem gente que acha que conseguiu sair das mãos. Tem muita gente que consegue sair da mão de narcisista, né? De um processo de dependência emocional. Gente, eu vivi em dependência emocional anos. Anos da minha vida. Acho que mais tempo da minha vida eu passei dependente emocional do que livre, tá? Então, se todo mundo consegue, precisa, né, de autoconhecimento, precisa estabelecer uma atitude ativa diante da vida, não passiva, né? Estar disposto e aceitar que sofre com essa desordem, tá bom? Tem uma pergunta, Dona, o que a senhora acha de segundas chances? Eu acho que segundas chances, tudo é um contrato, né? Tava conversando com a Yara hoje de manhã e ela disse bem assim, nossa, todo casamento é um contrato. E ela tá certa. E eu sempre dizia isso nas minhas lives aqui. O casamento, ele é um contrato, porque é uma relação. Você vai se relacionar. Você não entra numa sociedade que é uma relação, envolve dinheiro. Mas a relação entre cônjuge envolve troca. E dinheiro o quê? É troca. Então, se vocês alinharem esse contrato, né, nessa volta, eu acho que tem. E se o contrato estiver bem alinhadinho, bem amarradinho, tem tudo para dar certo. Né? Inclusive, eu tenho amigos, né? Tenho um casal de amigos que eles se separaram, ficaram um tempo separados e depois de um tempo voltaram e eles estão aí mais de 3 anos juntos e super bem. Então, tudo depende do contrato, da boa vontade dos envolvidos, né? Da confiança, do respeito. É isso em qualquer relação. Primeira chance, segunda chance. Que bom. Obrigada, viu? Você está fazendo terapia por conta da dependência emocional. Muito bem. Aí não dá, né? Separar, voltar, fica bagunçado. Não, não, gente. Tudo fica bagunçado quando as pessoas estão bagunçadas. Onde tem intenção, onde as pessoas querem reorganizar a vida, por que não? Isso não pode acontecer, né? Então, a bagunça externaliza a bagunça que está interna. E isso em qualquer relação. De novo, primeira chance, segunda chance. Tá bom? Boa noite para quem está chegando. A gente está fazendo Dona Ana Responde. Manda sua pergunta, que assim que eu ver, boa noite a todos, a Amora, o Jonathan, né? Assim que eu ver a sua pergunta, eu vou responder aqui. Mães narcisistas é a pior coisa. É muito dolorido. Não diria que é a pior coisa, mas é muito dolorido. Porque mãe é um símbolo de acolhimento. A mãe é um símbolo de amor, de ternura, de confiança. E é o que essas mães não passam, elas não acolhem, né? Elas são altamente voláteis, então não passa segurança, elas ficam comparando, diminuindo, então é muito difícil, porque você tem a dívida emocional, você tem o laço sanguíneo, né? E faz com que você fique em dúvida existencial, né? Você vive como é que eu posso dizer?
você perde totalmente a noção de si, porque o que eu sou? Se nem filho eu consigo ser, né, e ser amado, o que eu sou pro resto das pessoas, né? E são pessoas altamente inseguras, inclusive. Muito triste, muito triste. Eu amo minha ex, ela me ama, mas não conseguimos nos acertar. Ambos estamos sofrendo. Tá, então será que vocês não se acertarem? Talvez não é porque vocês se amem, porque vocês estão apegados um ao outro. E às vezes a gente não é apegado à pessoa, ao outro. Nós somos apegados à pessoa que nós somos com essa pessoa. Então talvez vocês estejam apegados a isso, e é por isso que não dá certo. Né? O amor, ele é um ato de aceitação, ele é um ato de construção, ele é um ato de aprendizado. Então, será que realmente há amor? Porque onde há amor, há livre passagem. Já era para estar mais fluido. Reflitam sobre isso, tá bom? Dona Ana, sempre fui dependente emocional. Hoje me encontro sozinha, mas sinto falta de alguém. Tá. Sentir falta não significa que você é dependente emocional, né? É gostoso ter alguém, é gostoso se relacionar. Na verdade, muitas pessoas falam assim, você tem a opção de não se relacionar. Olha, você é um ser humano. Obrigada pelo meu primeiro presente. Você é um ser humano, né? Então você naturalmente, né? A tua natureza é relacional, né? Você precisa se relacionar, inclusive para você se desenvolver. Agora, então você estar sozinho e sentir falta não significa que você é dependente emocional. Mas existe uma coisa muito, muito importante. Toda vez que eu sinto falta, eu abro uma porta para um dos sintomas complicados, obrigada, Kelly, da dependência emocional, que é a carência afetiva. Porque o que é sentir a falta de alguém? É falta. E o que é carência? Ausência. Então, o que acontece nessa ausência, né, nessa carência? Você pode ficar muito mais vulnerável, de novo, né, a se relacionar com situações, né, com pessoas que talvez te prendam novamente. Então, trabalhe essa sensação dentro de você, né? Eu estou feliz, eu estou sozinha, né? Não sinto falta, mas seria muito legal se eu tivesse alguém. Viu como muda tudo? A tua postura para o mundo muda, né? Com esse mudar de pensamento, tá bom? Faça esse exercício aí, depois me conta. Ela terminou um relacionamento de 1 ano e 4 meses. Ela quer que eu ainda tenha contato com o filho dela. Tá, vocês ficaram juntos durante 1 ano e 4 meses. Você teve contato com o filho e ela quer que você continue tendo contato. Pois é. Mas aí que tá. Ela deve estar ainda ferida, de alguma forma tá preocupada com o filho, porque, né, talvez eles existiam uma conexão, mas até pro filho é muito complicado ele estabelecer uma relação com alguém que ele sabe que nem vai estar mais na vida dele, né? E eu acho que o homem tem essa figura muito importante diante das crianças, de entregar as crianças para o mundo. E às vezes as mulheres têm essa super proteção e não cresce, não desenvolve. Né? Então, o que você pode dizer para ela assistir uma live, né, na Dona Ana, e olha, não faz sentido, né? Se a gente não vai ter, ficar alimentando isso nele, talvez seja muito pior, né? Então, e isso vai acontecer muitas vezes na vida dele. Pessoas vão entrar e pessoas vão sair. Né? Isso é o ciclo comum da vida, isso é normal. Dona Ana, tivemos várias recaídas e várias conversas, mas não chegamos a uma solução. Então, porque vocês não querem olhar para a solução. A solução talvez seja vocês não ficarem mais juntos. Né? De novo, a gente é apegado, a gente quer ter controle, a gente acredita que não vai encontrar outra pessoa, outra situação, outra relação, outra circunstância, tá bom? Então, reflita sobre isso. Né? Talvez todos os sinais estejam aí, vocês não estão. De novo, se tem uma coisa que vocês são fáceis de fazer, é ficarem cegos emocionais. Tá bom? Como amenizar? Como amenizar o quê? Acho que faltou o resto da pergunta, né? Hoje tem muita mãe solteira, muitas, nem todas, né? Ficam solteira por causa de si mesma.
Assim como tem muitos homens solteiros que ficam solteiros por causa de si mesmo. Tem muitas pessoas solteiras. E por que tem muitas pessoas solteiras? Porque relacionar é difícil. E ninguém mais quer o difícil. Ninguém mais quer a dor. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia existe vinagre em cápsula. Porque ninguém mais quer sentir o gosto do vinagre, que é saudável. Eu tomo, beleza. Mas faz uma gamezinha pra mim. Mulher e homem estão solteiros porque muitos não querem lidar com a dificuldade que é se relacionar. Informações sobre consulta, gente, é tudo aqui, ó, no link da minha bio, tudo, tá? Quando saem os meus próximos cursos, né? Lá no outro aplicativo tem a aba para assinantes. Apenas por R$ 7,90 eu faço stories diário com conteúdo muito rico. Quando eu falo muito rico, é que coisas que eu passo às vezes para os meus consultorandos, tá? Mas óbvio que é de uma forma impessoal, mas que pode contribuir para a tua vida. É apenas R$ 7,90 por mês, lá na outra plataforma. Para você ir na minha outra plataforma, o link está aqui na minha bio. Tudo o link é aqui na minha bio. Os cursos, inclusive, tem cursos aqui dentro do TikTok que você pode fazer, com preço, inclusive, super bom. Tem práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade, tem o comer consciente, com a qual eu sou praticante há anos, por isso que, né, eu não sou obesa, eu tenho todos os genes para ser obesa. E também tem... O que mais? E consulta, que você pode entrar em contato comigo, tá? E falar com a Yara. O que mais? Eu sou autista e dependente emocional desde que me conheço por gente. Como eu me curar? Olha, Isabel, primeiro vamos entender o que é cura. Se você entende que cura é algo que você vai tomar um remédio e nunca mais você vai ter sintoma, então não é isso que vai acontecer. Agora, se você entende, né, que você terá, né, você não será mais nocauteada pela dependência emocional, às vezes ela vai vir um pouco menos intenso, mais intensa, né, Isabel? Você que perguntou, né? Aí, como é que a gente faz, né? Tem como a gente sair dessa circunstância? Claro que tem. Mesmo que seja autista, mesmo que sofra com transtorno de personalidade narcisista, tem. E quem faz o meu curso entende como faz isso. Meu curso abre 2 vezes no ano apenas, né? Ele só vai abrir em outubro, então por isso que é importante vocês fazerem lá na outra plataforma, fazerem parte do meu canal, porque daí vocês ficam sabendo quando é que sai. Lá tem princípios de autodomínio, são chaves que a gente vai destravando para não ficar mais refém das outras pessoas. Inclusive das nossas emoções, porque na verdade o grande problema é a falta, né, a ingerência dessas emoções, que faz com que eu projete no outro o meu suporte, a minha felicidade, né, o meu grande trunfo de vida. E quando eu entendo, eu viro essas chaves, tudo muda. É uma coisa maravilhosa, é incrível. O que mais? Imagina, Isabel. Dona Ana, muita gente dependia de mim. Família caiu matando em mim porque pedi baixa da polícia. Cansei. Pois é, que bom. Agora eles vão poder crescer. Eles vão poder se desenvolver. Eles vão poder descobrir que tem poder e potencial. Eles vão poder descobrir o que você descobriu, que é ser dono da sua vida e escolher o seu caminho. Isso vai ser ótimo para eles, né? Diga isso para eles, tá bom? E não se sinta culpado. Você tem tua vida, suas escolhas, você é adulto. Eles têm que ter a deles. Ah, mas é minha família, digo minha família, minha mulher e meus filhos. É isso aí. Todo mundo junto agora vai ter que, né? Aí com um barquinho vai ter que remar e todos com um objetivo de construção. E assim, todos nós somos responsáveis, né?
Desapegado emocional, como fazer? Como é que eu me desapego emocionalmente? Pense assim, eu só me apego a algo fora porque eu não tenho nada dentro. E quando eu falo nada, pode até te assustar. Mas porque as emoções, mas as emoções são minhas, são emoções que estão dentro, né? Mas se elas estão gerando sofrimento, é porque você em algum nível está se comparando. Porque em algum nível você está olhando para o mundo externo. Se você realmente olhar para o teu mundo interno ele é perfeito. O teu mundo interno, ele é a tua cura, tua saída. E é muito mais simples, inclusive, do que você imagina. Qual que é o problema? Nossa, que chique. Obrigada. Qual que é o problema? Vocês não param para olhar esse mundo interno. Vocês não param para entender o que a tua intuição está dizendo e contando para vocês. Esse é o problema. Tá? Então, para a gente se desapegar das emoções, a gente precisa voltar para casa. Quando você volta para casa, você não se apega a nenhuma pessoa, a nenhuma emoção. Por quê? Porque você é a mais pura manifestação de amor. Porque você é a mais pura manifestação de perfeição. E quando eu falo perfeição, você é perfeito para você, para sua história. Mas qual é o problema? Todo mundo resiste. Por que resiste? Porque não tem ainda o ideal. E qual é o ideal? Quando eu tiver a casa daquele jeito, o carro daquele jeito, aquela formação acadêmica, aquele casamento dos sonhos. Tá bom? É assim que a gente desapega emocionalmente. Para simplificar, aceita o que você é. Olha para dentro e encontra a profundidade e o universo que você é. E você não vai ficar mais apegado a nenhuma emoção, porque emoção é altamente volátil. E você não. Você vai caminhar com você até o último minuto da sua vida. Dona Ana, como lidar com o luto? Faz menos de um mês que perdi minha avó e agora eu perdi o meu tio hoje. Poxa vida, Eveline, eu sinto muito. Eu sinto muito porque como é que você lida? Você precisa aceitar nesse momento, primeira coisa, que o que se foi mesmo foi você. A você que interagia com essas pessoas, né? A você neta, né? A você sobrinha. Foram essas personagens que foram embora. Não, dona Ana, mas ouvi a voz da minha avó, ouvi a voz do meu tio, é disso que eu sinto falta, né? Sabe que depois que eu atendi um senhor que chegou para mim aqui, ai Vinícius, obrigada, amado. Chegou um senhor para mim com muito medo da morte, muito medo. E eu tive que estudar, né? Li aquele livro, né? A Morte é um Dia que se deve ser vivido, e fui buscar outras referências. E o livro mais incrível que eu li sobre isso foi sobre a consciência. Poxa vida, não vou lembrar ali do nome completo. Onde ele diz o seguinte: a morte, ela é apenas. Por que a morte mexe tanto com a gente? Porque ela dá a ideia de finitude, de fim. Mas nós não somos, segundo esse livro, e em nível de consciência, finitos. Porque o que morre é o corpo, a matéria. A consciência, ela é infinita, ela permanece. Ela vai mudar, haverá uma transição, que inclusive a ciência não conhece ainda, né? Mas muitos estudos já progrediram nesse sentido, mas ele traz a ideia, e quem traz o autor do livro é um médico, inclusive, que acontece o quê? Há uma transição. Então, o grande sofrimento, né? O grande sofrimento está em nós que ficamos. Em nós que ficamos e perdemos o que era nosso daquelas pessoas. E conforme eu fui trazendo isso para ele, ele foi se acalmando, porque ele tinha medo de deixar as pessoas, como é que ficariam os seus filhos e a sua esposa sem ele, e como é que ele faria, né? Qual a dor que ele sentia? Ele tinha muito medo. E eu falei para ele, olha, a gente não sabe se o senhor vai sentir medo ou não, mas se o seu medo é de, por exemplo, não ter feito o suficiente, né?
a tua consciência haverá uma transição. E lá é um sofrimento que é uma antecipação. E isso o acalmou. Então, a tua consciência viveu com a sua avó, para finalizar, e com o seu tio, o que vocês tinham que viver. Agora a consciência deles, né, houve a transição e eles estão em um outro plano de consciência. Agora, se eles conseguissem, né, te ver deste plano, né, a gente não sabe disso, como é que eles se conectariam com você? Como é que eles ficariam em te ver, né? Ficariam, né, se sentiriam satisfeitos de te ver. Não que isso importasse, mas a reflexão você ficou. E quem é você que ficou? Tá bom? Agora você vai ser uma nova você, sem a consciência presente dessas pessoas. Aliás, sem o corpo presente dessas pessoas. Uma coisa muito importante, né? Eu tenho né, seguidores maravilhosos e respeite o tempo de cada um, realmente, né? Respeite, dê o tempo, né? Não queira, faz pouquíssimo tempo, né? Se dê o tempo de viver esse luto, de viver essa dor, de viver entendendo o seguinte, né? Só não fique muito tempo nele. Não fique muito tempo nele. Se dê a permissão também, obrigada Douglas, de fazer o máximo para você cultivar a sua vida, a sua consciência, o seu estado de consciência, a sua vida vivida. Que você vai ver só, que quanto mais você olhar para isso, mais cedo você vai se recuperar. É muito difícil, gente. É muito difícil. O luto é muito difícil. Eu me lembro que quando eu perdi a minha filha, eu acordava gritando, né? Eu acordava chorando, eu tava lavando louça e eu tinha crises nervosas. É muito difícil, né? Mas eu vivi tudo isso. Meu ex-marido na época não viveu. E 1 ano depois ele começou um quadro de depressão. Tá? Então, viva intensamente isso, aceite, dói menos, né? Mas cada vez mais vai se despedindo da sua eu que manifestava com essas pessoas, né? Honrando esse processo que mudou, né? Vamos dizer que acabou, mudou. Dona Ana, por ser abandonada afetivamente, se compara com o luto. Os dois dói. Exatamente. O pior é que é um luto em vida, né? Você vive com a dor com a morte da expectativa da pessoa te corresponder, te acolher, te amar. É muito duro. Você tem razão. E dói mesmo, né? O que mais, pessoal? Eu tenho vários transtornos de ansiedade, pânico, depressão. Viralizou o vídeo aí de um padre dizendo bem assim: quando a pessoa vem para mim, né, com muitas lamúrias, com muita dor, né, o padre falando do jeitinho dele, ele sempre pergunta, né, ele dizendo: eu pergunto, que horas você dorme? Que horas você levanta? Que horas você toma o seu café? O seu café tem que alimento? Ao longo do dia tem que alimento? Né? Você movimenta o corpo que Deus te deu, né? Você alimenta o corpo espiritual que Deus te deu, você alimenta, né? Você se alimenta de todos os sentidos de coisas boas, porque meu filho, minha filha, né? Se você não faz nada disso, nenhuma oração vai te resgatar. E o padre, né, do seu jeitinho, ele está querendo dizer o seguinte: antes da gente acreditar que o ataque de pânico, né, o pânico, né, a depressão, a gente acredita que é apenas processos psicológicos. Ele é feito, a grande maioria, de processos psicológicos, mas que são manifestados, muitos processos psicológicos são desencadeados por conta de uma má rotina, né, uma rotina inflamatória, que a gente chama de inflamatória, né, uma rotina que não é saudável. Então, se você vai dormir meia-noite, 2 da manhã, se você acorda, né, 10 da manhã, ou então acorda 5 da manhã, indo dormir a 1 da manhã,
Depois não toma café. Quando vai comer, come a coxinha com a coca. Depois no final da tarde sente uma fome horrorosa, ao invés de comer um bom prato de comida, vai lá comer outro salgado e um doce. Você acaba sentindo muito sono, se entope de café ou estimulante às 6, 7 da noite. Quando isso acontece, você já está com fome, aí você chega em casa, você bate um pratão de comida. Com esse estimulante, com esse pratão, você vai de novo dormir super tarde. E quando você viu, porque você passou o dia como um zumbi, você não comeu direito, você não fez nada direito porque você estava com sono, inclusive, vem o quê? Pensamento de culpa, de fracasso, né? De anestesia, de paralisia, parece que eu não conquisto nada. Aí você não consegue dormir, porque todos esses pensamentos transtornados, esse excesso de comida, esse excesso de estimulante, vão fazer com que você, de novo, aconteça isso tudo de novo. E você fica num ritmo hipnótico da dor. Então, antes da gente falar sobre os processos psicológicos que envolvem a depressão, que envolvem o síndrome do pânico, os ataques de pânico, a gente precisa falar sobre esses comportamentos. Porque tenham certeza que um psiquiatra, né, ele pode até te receitar uma medicação para acalmar inicialmente, mas depois ele vai dizer, vai precisar alinhar isso. Um psicólogo vai dizer, vai precisar alinhar isso. Por quê? Porque quando você se sente bem, quando você se cuida, quando você tem noção de autoeficácia, você vai dormir com uma sensação, pode ir cansado, mas você vai dormir com uma sensação de dever cumprido. Isso te dá paz. E essa paz faz com que você tenha um sono reparador. E no outro dia, né, você vai fazer de novo esse carinho para você. Isso vai aumentar a tua autoestima, vai te energizar. E esse energizar vai fazer com que você transborde. Quando você transborda, volta amor para você. Olha que sistema lindo, tá? E às vezes, muitas vezes não precisa nem de remédio, mas é aquele descomplicado que você não faz. Tá bom? Superar a ex. Qual o melhor caminho? O melhor caminho faz aí, pega uma lista de umas 5 coisas, né, que você detestava que fez, que a pessoa te machucou muito, porque assim, olha, engraçado que quando a gente termina, né, a gente começa a lembrar só dos bons momentos. Mas vocês tiveram péssimos momentos, tiveram momentos de cobrança, momentos de mentira, de insegurança, de ciúmes. Pega lá, faz uma lista, olha para essa lista todo dia ou toda hora que vier a sensação, né, de que quer voltar com a ex ou com esse. Né? Isso vai ajudar bastante. Lembrando também o seguinte, que muitas vezes o que você tá mesmo, ou que estava, era apegado, né? E daí no apego só tem dor, tem tudo é em excesso, né? Tem beijo avassalador, mas também tem tem ranhuras, tá bom? Então reflita sobre isso. Como deixar que a amante seja o alicerce do seu relacionamento feliz? Como assim? Hoje é a amante que é o alicerce do seu relacionamento? Para você ficar feliz, você precisa ter uma amante? Gente, se for isso que eu entendi, né? Eu não vou te dizer como deixar isso, porque isso não é sustentável de jeito nenhum. Seja amante, seja tua mulher, você ter o alicerce da sua felicidade pautada, né, na presença do outro na tua vida, isso é dependência emocional, tá bom? Isso é dependência emocional, e isso dependência emocional prejudica não somente a você, toda essa galera envolvida aí, né? Que é a esposa, a amante. Oi, boa noite, gata. Manda beijos pra mim. Oi, Daniel Gonçalves. Um beijo pra você. Como lidar com compulsão alimentar por ansiedade? Primeira coisa, você precisa identificar os gatilhos dessa ansiedade. Segunda coisa, você precisa ter comportamentos saudáveis que vão te resgatar, te tirar da compulsão.
Então, por exemplo, você tem compulsão alimentar, mas você também se alimenta bem, você é saudável. Então, quando você tem, logo depois da compulsão alimentar, ou você, né, para de comer, é no sentido assim, ah, já comi uma lata de leite condensado, agora eu não preciso jantar. Ou você tem comportamento saudável que, ok, teve aquele momento de compulsão, mas depois na refeição seguinte você volta a comer. Por isso que é muito importante fortalecer comportamentos saudáveis em compulsão alimentar. E por fim, né, são várias outras coisas, mas o mais importante, compulsão alimentar, ele é um sintoma, pode ser um sintoma de um transtorno alimentar, como também, né, é, é, ele vem com pensamento neurótico, ele vem com pensamento obsessivo e geralmente ele vem acompanhado com culpa, frustração. Você precisa ficar maior para enfrentar esses problemas e está sendo fonte de prazer imediato. Disso tudo que eu falei, reflita sobre qual é. Se for culpa, entenda algo muito importante, seja lá o que aconteceu ou está no passado, e se for por coisa do futuro, ambas as coisas são ilusão. A única coisa que você tem agora é o presente. Se for por uma sensação, né, de rejeição, por exemplo, né, quando o outro te rejeita, ele está tomando uma decisão em relação à vida dele. Ele pode ter apontado o dedo para você, mas isso não significa que você seja o que as pessoas só conseguem dizer do seu próprio universo. Não leve para o lado pessoal. Se você está precisando ficar grande, né, para enfrentar os problemas, entenda o seguinte: os problemas não vão diminuir com o tamanho da sua circunferência abdominal. Os problemas vão, né, perder força quando você mudar o olhar sobre eles. E se você, né, tem ali uma questão de... que mais que eu falei? Esqueci o último. Mas para o que você identificar, se você colocar dessa forma, você vai ver só como vai te ajudar muito, tá bom? O que está acontecendo aqui? Como seguir em frente, pois tinha uma dependência emocional dela. Como seguir em frente? Então você continua com dependência emocional dela, se você me fez essa pergunta. Vá tratar a dependência emocional. Isso mesmo. Eu sei que não era a resposta que você queria, tá? Quando você é independente emocional, você segue. Você não precisa de ninguém. Porque você é o seu companheiro. Você vai respeitar, vai amar, vai honrar o parceiro. Mas se ele não estiver alinhado, se ele não te entregar a liberdade, não tem problema nenhum. Por amor, você vai abrir mão dele. Mas você não vai ter medo de seguir, porque você é independente emocional. Tá bom? Então, como seguir sem ela? Você nasceu sozinho. Inclusive, você vai morrer sozinho. Você vai seguir sendo você quem você é. Agora, a pergunta que fica é: quem é você sem ela? O que fazer quando o namorado é bom, porém, mesmo sendo cobrado, some de vez em quando na cidade dele? Muito provavelmente, inclusive, ele some porque é cobrado. Uma coisa muito importante, quando a gente começa num relacionamento que a gente tem que ficar cobrando demais e a pessoa dando sumiço, gente, eu volto com uma pergunta muito importante: qual é o amor próprio que vocês têm pela vida de vocês, né? Que vocês precisam ficar nesse, sabe? Muitas vezes as pessoas, inclusive, entregam mensagens pra gente que a gente não quer ver, tá? Olhem com carinho para isso, tá bom? E pare de cobrar. Pare de cobrar, você vai ver só. Pare de cobrar que você vai ver só. Faça as suas coisas. Pra ver se a pessoa também fala assim, nossa, ela mudou. E se a pessoa não vier voltar atrás de você, aí reveja, né, seu amor próprio. Como sair disso me ajuda? Sair do quê? Se ele fica pesquisando às vezes nas redes, pode ser só curiosidade? Me senti muito mal.
Pode ser só curiosidade para saber, né, se elas estão. A gente nunca sabe qual que é o problema do como é que a gente fica refém das nossas emoções quando nós tiramos conclusões. Não dá para saber. Você quer que eu saiba? Assim, pesquisamos sobre alguém quando queremos saber da vida dela. Isso é fato. Isso é fato. Por que essa pessoa está fazendo isso? Aí agora a gente já não sabe. Agora, o que é que você vai fazer com essa informação na sua vida? Você vai tirar conclusões que vão tirar o seu sono, ou você vai entender que até então não existe, o que existe é isso, e isso te magoa, então você deixa claro, ou isso te magoa, mas você vai escolher, né, dar continuidade e não tocar no seu assunto, né? Não existe decisão certa, gente. Existe a decisão adulta. Qual que é a decisão adulta? Seja lá qual for, você vai peitar. Você vai se responsabilizar por ela e você vai até o fim, tá bom? Gente, eu acho que a minha pressão tá baixa, porque tá tudo fechado aqui no meu escritório por causa de uma mudança de um telhado aqui. Eu queria ir com a live até 8h30, eu não vou conseguir, tá? Eu sinto muito, espero ter, né, contribuído com a vida de vocês. Não consegui responder todas as perguntas, mas logo logo a gente faz uma outra live e eu respondo a sua também, tá? Espero ter contribuído, que você tenha uma noite maravilhosa e nos vemos por aí, né? Se você gosta dos meus conteúdos, não esqueça de curtir, porque senão o TikTok não vai te distribuir. E pode ser um vídeo que pode te ajudar naquele dia, tá bom? Outra coisa importante, se você quer ser o meu assinante, né? Para que tenha conteúdo todo dia, né? Nos stories que eu faço, no meu dia a dia, ou para ter, né, prioridade em lives. Eu faço live só para assinante. Então, uma live pequenininha com temas, parece uma terapia em grupo. E vídeos exclusivos também. Você vai lá na outra rede social e assina por apenas R$ 7,90 por mês. Tá bom? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, tá bom? E até a próxima live.